Este é o Pode Pensar. E esta é a série Ouvidos ao Mistério. Quem é você? Ninguém. Nada ficará em nosso caminho. Eu terminarei o que você começou. Tem histórias sobre o que aconteceu. São verdadeiras. Todas elas. A força está chamando você. Deixe ela surgir. Olá, pensadores e pensadoras, amigos do Portal Pensar. Estamos aqui para mais um episódio da série Ouvidos ao Mistério, com amigos muito preciosos. E hoje nós vamos conversar sobre a obra de Joseph Campbell e falar também da cultura pop e da influência da mitologia ou do monomito de Campbell na cultura popular. Vou chamar aqui os nossos participantes. Vindo lá do sul, Elemara. Olá, Elemara. Oi, amigos. Elemara falando aqui do Rio Grande do Sul. É um prazer estar fazendo parte de mais esse podcast do Portal Pensar. E eu chamo agora aqui o nosso amigo Clairton Souza, retornando ao Portal Pensar as gravações dos nossos podcasts com muita alegria. Recebemos nosso amigo de Tefé para Ponta Grossa do Paraná. Grande Elemara, obrigado aí, uma grande alegria. Aqui é o Tom, falando de Ponta Grossa no Paraná. Hoje vamos estudar aí O Herói de Mil Faces, a obra de Joseph Campbell. Vai ser uma alegria enorme aí poder estar gravitando em torno dessa obra aí que a gente está aprendendo muito, viu, Elemara? Muito mesmo. Mas eu quero chamar também aí para participar conosco nosso amigo de Niterói. Vamos ver quem é. Olá, amigos, aqui é Luiz de Niterói, Rio de Janeiro, e como sempre uma alegria estar aqui com vocês, e espero que a gente possa estar à altura dessa obra fantástica que é, como o Tom já disse, O Herói de Mil Faces. A gente vai tentar aqui dar o melhor de nós. É isso aí, pessoal. Estamos com o Fábio Damasceno aí na técnica, gravando para nós, e eu sou Guilherme de Barros. Estamos um pouco destrenado aí, que nós estamos um tempo sem gravar, né, pessoal? Ouvidos ao Mistério. Mas estamos aí retornando com essa gravação. E logo depois dos recados e e-mails, a gente volta para falar sobre Joseph Campbell e O Herói de Mil Faces. Até já! Nós estamos aqui hoje com um amigo muito especial. Ele tem um perfil no Instagram
com frases maravilhosas, muito bem selecionadas de Ubaldi, que vale a pena conhecer. É o Carlos Carvalho de Brasília. Ô Carlos, seja bem-vindo ao Portal Pensar. Que bom que você gostou do trabalho, já falou pra gente, mas a gente queria aproveitar para te apresentar e saber um pouquinho mais como que você conheceu o autor e como que surgiu a ideia desse trabalho aí dos cartões com as frases de Ubaldi. É muito interessante, às vezes é difícil selecionar, não é? Porque tem muita frase boa. Seja bem-vindo aqui ao Portal Pensar. Oi, Guilherme, muito bom dia. Primeiramente gostaria de te agradecer aí por essa acolhida fraterna. Tá? Realmente fico muito agradecido por isso. Bom, eu conheci a obra de Ubaldi através de um amigo, né? Eu frequentava o mesmo centro que ele. Ele sempre citava Ubaldi nos estudos, sempre falava da visão de Ubaldi. Eu sempre tive essa curiosidade de conhecer um pouco mais. E um dia ele me sugeriu que começasse a leitura pelo livro A Lei de Deus. E realmente foi um marco na minha vida isso, porque eu li A Lei de Deus em uma semana, não consegui mais parar de ler, né? Aquela sede de receber mais daquela fonte pura que chegava, né, até mim. E desde então o Ubaldi faz parte da minha vida. Eu sempre digo que depois da Lei de Deus eu não foi que eu tenha mergulhado na obra de Ubaldi, mas acho que a obra de Ubaldi é que mergulhou em mim, de tal maneira que eu fico realmente sempre querendo repassar isso também, de alguma maneira. Por isso que eu criei esse perfil no Instagram, para que pudesse colocar algumas frases, um pouco das mensagens que o Ubaldi trouxe, para que as pessoas também tenham esse contato e, quem sabe, né, não desperte a curiosidade de mais alguma pessoa de chegar até a obra, né, desse filósofo fantástico, impulsionado aí por um perfil, né, sem muitas pretensões. Então, basicamente é isso. Eu espero sempre poder ajudar de alguma maneira. Espero poder contribuir com vocês aí na maneira que for possível. Ainda tenho muito a caminhar, né? Estou ainda desenvolvendo conhecimentos, né? Já se vão aí 3, 4 anos mais ou menos que eu comecei, mas o Ubaldi ainda requer muito mais, né? Para que a gente realmente domine com clareza e profundidade toda a informação que ele trouxe. Tá bom? Eu estou aqui em Brasília, fico à disposição de vocês. Dentro das minhas limitações, do que eu puder ajudar, será sempre um imenso prazer, uma satisfação muito grande. Tá? Um abraço fraterno aí para você e para todos do portal. Maravilha, Carlos. Linda essa história aí. Pessoal, sigam lá então o Carlos e vamos para frente. Um abraço grande. Bom, pessoal, vamos então iniciar aqui. Ô Tom, você gostou aí do achado aí da Nova Acrópole, Tom? Guilherme, maravilhoso, sensacional. A professora Lucielena, assim, ó, ela... Cara, eu não consigo chegar em casa e não assistir pelo menos umas 2 aulas dela, viu? Desde que vocês comentaram aí o jeito, a maneira de ela colocar as coisas. Guilherme, sensacional, sabe? E aí a gente vai fazendo essas correlações e aprendendo coisas novas também. É maravilhoso, eu recomendo a todos aí, professora Lucielena, da Nova Acrópole. Ela é realmente incrível, né? A Nova Acrópole está presente em mais de 50 países. Nós escolhemos e estamos falando da Nova Acrópole aqui porque nós estamos fazendo esse podcast baseado em um conjunto de aulas que a professora Lucielena Galvão ministrou. E elas estão no YouTube, tá o link aí no post para vocês ouvirem. É muito interessante ouvir ou antes ou depois desse podcast.
ouvir esse conjunto de aulas. São, acho que não me engano, 8 ou 9 episódios que ela vai abordar o livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Nós vamos falar dele daqui a pouco, mas primeiro tem que dar uma notícia, né, Tom, para todo mundo, que a Lúcia Helena ela autorizou nós transformarmos essas aulas dela em podcast. Então eu acredito que já no lançamento desse episódio a gente vai ter as aulas todas em áudio para você ouvir no carro, se quiser baixar através do Wi-Fi e poder ouvir offline sem gastar a banda. Mas certamente, se você puder ver no vídeo e entrar lá no portal do YouTube da Nova Acrópole, você não vai se arrepender não, porque tem muitos outros materiais. E a gente vai estar sempre usando aqui, né, Tom, esses materiais ali do Nova Acrópole, né? Pô, cara, que sensacional, hein? Você quando falou isso pra mim essa semana, eu fiquei assim, mas muito feliz mesmo, porque com certeza muitos amigos vão poder estar utilizando dessa ferramenta aí conosco, e essa aproximação com a professora Lúcia Helena aí, portas vão se abrir, hein, Guilherme? Vai ser um trabalho assim muito bacana, cara, isso é só o começo. E é um trabalho pra gente se espelhar, né, Tom? Porque lá no Nova Acrópole eles estudam muitos filósofos diferentes, tem uma cultura muito vasta, e o Balde não só merece estar lá entre esses filósofos, como o Balde merece também a companhia dos demais filósofos, e eles se merecem mutuamente, né? Então nosso objetivo aqui é estudar todos, a partir, né, Kardec, o Balde, Yogananda e muitos outros que virão aí nesse contexto. Ah, e só um detalhe, viu, Guilherme? Eu estive aqui em Ponta Grossa, na sede da Nova Acrópole, fui muito bem recebido, sabe, um ambiente muito agradável, uma palestra muito boa, foi sobre Giordano Bruno. Então assim, ó, quem puder tá fazendo uma visitinha aí para a sede na sua cidade, às vezes tem, a gente nem sabe, é muito bom, muito bom. Eles estão em mais de 50 países, viu, Tom? E eu acho que em todas as capitais tem Nova Acrópole. E eles têm um curso de filosofia à moda clássica, que são 4 meses, né? E é bem interessante, vale a pena. A Elemara já fez também, né, Elemara? Sim, eu até ia comentar aqui que a Nova Acrópole, ela fica assim, ó, a meia quadra da minha casa. Do meu apartamento eu enxergo a Nova Acrópole, praticamente no meu pátio. E aí há horas eu tava querendo fazer esse curso de filosofia clássica, aquela coisa assim, e não ia ali tão pertinho, mas sabe aquela coisa de passar o dia a dia, acabava esquecendo. Aí eu comecei a ouvir a Luciana através do curso do Cabailon, que até foi tu, Guilherme, que postou pra nós sobre o Cabailon ali. E aí eu comecei a ver, eu digo, não, mas vai ser agora. Aí eu fiz no ano passado esse curso, e agora a partir de março eu vou entrar como membro. Que aí se aprofunda, e aí depois tu até pode depois até ser professor da Nova Acrópole, de tudo voluntariado, né? O trabalho muito deles legal. É maravilhoso. Bom, gente, e aí por que a gente está usando a Nova Acrópole? Na verdade, a gente está usando esse curso da Lúcia Helena como um fio condutor para as nossas reflexões. E no caso do Joseph Campbell, eu vou contar rapidamente para vocês o que está no episódio 1 desse curso da Lúcia Helena. Ela fala sobre a história do Joseph Campbell, que é um mitólogo. Ele morou durante um ano no Japão e na Índia, estudando os mitos, enfim. E ele estudou dezenas, talvez centenas de mitos diferentes, e ele chegou à conclusão que a maior parte dos mitos tem um fio condutor, uma espinha dorsal, digamos assim, que ele chamou de monomito, que é um mito do herói, um mito daquele que começa a sua jornada de retorno. Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento tem esse mito também, de uma certa maneira, que é o filho pródigo. Então é aquele filho que se distanciou e ele então está fazendo um retorno, que no caso do monomito do Joseph Campbell é o despertar da consciência do homem e o seu processo de busca de aperfeiçoamento espiritual, de aperfeiçoamento moral, de engrandecimento, de tornar-se de fato homem. Não é isso mesmo, gente? Não, perfeito, Guilherme. Joseph Campbell, o que ele fez, né? Ele foi um camarada assim tão inteligente que ele começou a ver esses pontos de contatos que existiam em todos os mitos, inclusive nas tribos indígenas, né? E ele foi criando um conceito de que todo mito ele é basicamente igual, né? Ele é um herói
que consegue... Houve um chamado, né? Ele ouve um chamado no primeiro momento, recusa aquele chamado, né? Houve um chamado, se lança nessa aventura de corpo e alma, e chegando lá, ele trava uma batalha, vence, mas resolve retornar. Depois volta para contar. Isso aí. Maravilhoso. Essa é a experimentação, mas o pessoal que for vendo aí e tendo contato vai entender bem à medida desse podcast for andando aqui, vocês vão entender bem. Mas é basicamente isso, digamos assim, aquele trajeto da consciência saindo do transitório para aquilo que é permanente, né? Como Santo Agostinho dizia, o que é realmente nosso não nos pode ser retirado. E é disso que trata esse monomito, ou seja, aquele estabelecimento do patrimônio que é inalienável do ser humano, que são as suas qualidades, as suas virtudes, o seu potencial. Então, nesse momento, o ser humano ele vai então em busca do seu processo de individuação, que é um processo que vai marcar essa busca, né, do resgate da unidade perdida. Ele vai passar por um processo de identidade, de busca interna e de busca externa, que é a fraternidade, que é a realização da unidade no plano exterior. Então, Lúcia Helena fala disso, é bem interessante porque o Baldi fala disso também, né? Fala do processo de individuação do homem, de que cada um é único, é unigênito e que nós devemos nos conectar uns aos outros de maneira harmoniosa, como se fosse um grande organismo, o nosso universo. Para desenvolver esse trabalho, o Joseph Campbell, ele estudou durante 5 anos, em média aí de 12 a 15 horas por dia de leitura. Então vocês imaginam o tempo de dedicação que ele fez de pesquisa, que ele anotou tudo o que ele queria descobrir e pesquisar sobre esses temas, e durante muitos anos ele dividiu o dia dele em 4 partes e estudava 3 delas, né? Então em torno de 12 a 15 horas por dia aí que ele estudava. E ele conheceu Krishnamurti, ele foi um amigo pessoal também do George Lucas. Inclusive, George Lucas foi muito influenciado por ele para fazer a série Star Wars. E nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente. É interessante que ele estudou muito, né, Guilherme? Como você comentou, porque o monomito é uma proposta bem ousada. Porque o Joseph Campbell viu, como o Tom falou, não só na cultura indígena, mas em todas as culturas do mundo, de todas as histórias e épocas, né, da filosofia clássica aos textos sagrados, as histórias infantis mais antigas, e tudo mais que a gente puder imaginar. Ele encontrou essa linha, esse eixo, né, que já foi comentado aqui. E essa é uma proposta ousada que exigiria muito estudo, mesmo como exigiu dele. Então é bem interessante isso. Mas eu queria colocar aqui para vocês, eu fiquei a cargo de fazer um breve resumo do primeiro episódio para aguçar a curiosidade aí dos nossos ouvintes, e eu queria já passar aqui rapidamente por um dos mitos que a Lúcia Helena cita, né, que o Joseph Campbell levanta, que é o do fio de Ariadne, da mitologia grega. O texto é esse aqui, que é o seguinte: a mitologia grega conta que Teseu, um jovem herói ateniense, filho de Egeu, rei de Atenas, após ter regressado vitorioso de uma longa viagem, resolve ser incluído no grupo de 7 rapazes e 7 moças, que eram sacrificados anualmente ao monstro Minotauro, meio touro e meio homem, que morava num labirinto construído pelo rei Minos, na ilha de Creta. Este sacrifício era o castigo que Minos havia impingido a Atenas, após a morte de seu filho único e herdeiro, ocorrido misteriosamente naquela cidade. Teseu prometeu ao pai que mataria o Minotauro e voltaria vitorioso para Atenas. Ao chegar no palácio de Minos, Teseu conheceu a bela Ariadne, filha do rei, e se apaixonou perdidamente. Ariadne, em vão, tentou persuadi-lo a fugir para escapar da terrível morte, que o esperava certamente no perigoso labirinto. Não conseguindo, deu a Teseu um novelo de fio de ouro, explicando-lhe para desenrolá-lo ao entrar no labirinto. Desta maneira, após ter matado o monstro, ele poderia encontrar facilmente o caminho de volta, e não se perderia como muitos haviam feito antes dele.
O labirinto aqui, já pra gente já pegar um pouco dessa identificação da história, o que ele conta aqui, né? Que Teseu, ele havia regressado vitorioso de uma longa viagem. Então, qual que é essa viagem? É a viagem do espírito no retorno para o sistema. E aí, usando a figura de imagem, eu vou fazer a minha interpretação para os nossos amigos que estão ouvindo. O Ubaldi, ele explica, como a gente tem visto, que após um processo de afastamento que precipita o espírito na matéria, ele então tem uma viagem de volta que é mais ou menos longa, igual quando o filho pródigo viaja para reinos distantes, né? Então ele vem na matéria se aperfeiçoando, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar então no período de consciência. Então a gente acredita que essa viagem da qual Teseu voltou vitorioso é esse período que antecede a fase hominal. E então ele é incluído num grupo de 7 rapazes e 7 moças, que é interessante também, que são 7 chakras ou centros vitais, né? Porque o que trata no processo de evolução do homem é a subida dessa energia, dessa energia que está na Kundalini, que vai iluminando os chakras do primeiro até o 7º chakra, né? É como a gente tem quando Jesus indica que os servos deveriam pegar as 6 talhas para encher com água, e ele transformou então a água dessas 6 talhas, que são os 6 primeiros chakras, né, em vinho, para então se realizar naquele chakra do Senhor, que é o 7º. Né? O Caírton quer fazer um comentário aí, depois a gente continua nessa interpretação. Claro, Guilherme, como você falou que Teseu voltou, né, e foi lançado entre 7, né, mais 7 moças e 7 rapazes. Justamente esse simbolismo também importante do homem e mulher, por causa da nossa ideia da necessidade do polo positivo e negativo. Então há necessidade dessa vivência e de um despertar mais profundo somente se você tiver um equilíbrio com esses 2 polos. Então também tem esse simbolismo aí. Exatamente. É isso mesmo. E aí tem dentro desse labirinto, porque o labirinto, o que é? O labirinto é a capacidade do homem de julgar e de proceder conforme o seu livre-arbítrio. Então é um monstro que ele tem que vencer, o Minotauro, que é metade homem e metade animal. Por quê? Porque o homem, ele tem logo avizinhado de si o seu lado animal, não é? Os seus instintos, e ele tem que domar, ou seja, vencer esse animal interior e caminhar no sentido de se tornar homem. Ou seja, a derrota do Minotauro nada mais é do que derrotar o seu animal instintivo, o seu animal inferior. Então ele morava nesse labirinto, porque o labirinto é a nossa própria mente, né? Nós vamos, à medida que evoluímos, conseguimos silenciar a nossa mente e criar a intuição como elemento maior de vivência. Então esse é interessante, que esse labirinto foi construído pelo rei Minos como um castigo impingido a Atenas pela morte do seu filho. E olha que interessante, qual que é, no caso da mitologia de Ubaldi, né, da cosmogonia de Ubaldi, esse filho que foi morto é o nosso ser original. Então foi por conta de nós escolhermos vivenciar o universo de acordo com o nosso próprio centro, né? Nos tornando centro e destronando Deus desse centro e nos tornando centro de tudo, a gente então matou, entre aspas, esse filho original, e por conta disso a gente então foi lançado nesse castigo, que é após uma grande batalha para sair da matéria e atingir o estado hominal, a gente então poder sair por conta própria desse labirinto, mas não sem ajuda, que aí no caso o fio de Ariadne representa essa conexão entre o nosso eu inferior e o nosso eu superior, que está sempre nos conduzindo de retorno. Não é isso mesmo? Mas é isso, Guilherme. E eu acho que esse fio condutor, eu acho que está guardado dentro de nós. É um protoátomo que foi guardado dentro de nós, que é a maneira, tá? É a maneira que nós vamos encontrar para poder retornar, que não existe nada mágico. Pode até existir algo alquímico, mas não é mágico. E para que isso ocorra, algo encontra-se guardado, muito bem guardado dentro de nós. É o que eu acho.
É isso mesmo. O Maurício Crispim, ele fala de uma maneira muito interessante, que é o seguinte: a nossa parte que é unigênita, que é criada, digamos assim, com aquele potencial divino puro, essa não pode cair. Então ela permanece no sistema, nos chamando constantemente, né? E isso que o Maurício Crispim falou, uma vez ele descreveu para mim, se não me engano, né, Luiz, ele nominou isso como efeito vagalume, não é isso? Olha, não tenho certeza não, mas eu acho muito interessante essa questão do fio de Ariadne, né, que você comentou, de estar interno em nós. Na verdade, tudo está dentro, né? Essa centelha divina que foi contraída dentro de nós, né? Essa centelha divina que de alguma maneira se contraiu, agora ela está num processo ao contrário de expansão, né? Então ela só tende, na verdade, a crescer dentro de nós e a nos conduzir cada vez mais, né, dentro desse labirinto que é a nossa mente, a nossa consciência. Agora, viu, Luiz? Exatamente, para a gente refletir, tá? A maneira com que ela vai se operar, como ela é algo sistêmica, vamos dizer assim, é atemporal, tá? É atemporal, então a gente tem que levar isso em conta, e aí isso vai dar outros desdobramentos. Cara, isso aí é muito legal de se falar, muito bom mesmo. E isso existe na doutrina espírita também, só para vocês terem uma ideia, eu queria mostrar para vocês aqui, ler um texto que eu acho muito significativo nesse sentido, e que ele fala exatamente desse eu. Olha só que interessante, Tom, acho que você vai gostar muito desse texto aqui, quer ver? Texto do André Luiz, que ele fala no livro Libertação, e olha que significativo, pessoal, vocês vão adorar esse trecho. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do espírito eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Olha que interessante que ele fala que atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação. Ora, aí a gente fica com a pergunta, se nós fomos criados simples e ignorantes, não no sentido de ignorar a lei, mas de ignorância total, como é que pode ter um eu que preside a nossa destinação? Se esse eu também está se desenvolvendo e aprendendo pouco a pouco. Então é interessante para a gente meditar que existe realmente esse fio condutor e que há um eu que preside a nossa destinação e que vai então nos tirar desde os prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida, que é essa luta da qual Teseu veio vitorioso, né? Ou seja, ele conseguiu vencer toda essa fase longuíssima de desenvolvimento até chegar ao estado hominal, então ele teria um labirinto para vencer. E a gente encerra aqui esse primeiro mito que é levantado, e se vocês tiverem alguns comentários aí, façam agora e a gente passará para o seguinte. Tá, só uma coisa, né, Guilherme? Maravilhoso, tá? Esse teu achado de André Luiz. E aí o que eu vim pensando é o seguinte: só bastou um átomo desse ser que antecedeu para guardar dentro de nós. Só umzinho. Só é a semente. É essa semente aí, exatamente. Muito bom. É isso aí. Bom, a gente tem depois ela vai falando, tem uma coisa que eu acho muito interessante, só antes da gente passar pro Buda testemunhando, né, solicitando o testemunho da Terra, que tem relação aí com os mitos gregos, que é a questão da comédia e do drama. É muito interessante que eu estava meditando outro dia. Vocês fazem uma ideia de por que a gente se diverte com a comédia? O que consiste a comédia? O que você acha, Lemara? Ai, não, o Gui, eu tava pensando, hoje eu passei a tarde inteira estudando, inclusive, esses mitos, né? Fui pra essas coisas da mitologia e tal, e aí eu vi a comédia e o drama. Tem até aquele símbolo, né, daquelas carinhas, um rindo e outro com a cara triste, que representa a comédia e o drama. E é interessante o seguinte, ó, que eles falam que a comédia, na comédia, é como se fosse meio que uma fuga
de tu enxergar teu próprio eu. E a tragédia não, a tragédia é quando tu enxerga a tua dor. E a partir da tua dor, tu trabalha aquilo e tu vai crescer com aquilo. Pois é, uma coisa que eles falam em relação, né, que a tragédia é a perplexidade, a comédia é a conciliação. A comédia, ela é um atestado de que a vida é um drama. Porque na comédia nós rimos da quebra da lógica. Mas qual que é a lógica da vida que todos nós estamos submetidos? É dor, é drama. Então a existência, eu fiquei pensando sobre isso, a existência da comédia é em si mesma também um atestado da queda, da dor, da existência da dor e de como a dor ela é regra geral no universo, né? Para nós aqui, sobretudo nesse planeta né, classificado como de provas e expiações, digamos assim, a dor é uma constante, a convivência com o mal, com a dor, e com o drama, com a tragédia. Então a comédia ela é um atestado de que existe um drama contido na própria existência, né? A Lúcia Helena ela fala disso, né? Por que a nossa vida ela parece o tempo inteiro dar com uma mão e tirar com a outra, né? Então ela te lança na família e daqui a pouco seus familiares morrem, né? E você tem a saudade, a distância, né? Você ganha um corpo, mas o seu corpo está o tempo inteiro sendo destruído, degradado e assim por diante. Então, isso são elementos muitas vezes inexplicáveis e o Bald traz uma solução muito elegante que não há efeito sem causa. E se existe a dor como um efeito visível no nosso universo, há de ter uma causa para essa dor, né? Então é mais ou menos nesse sentido. E Buda, aí a gente entra aqui no mito de Buda que ela levanta também nesse primeiro episódio. Buda, ele conviveu com essa dor, ele saiu em busca de uma explicação para o sofrimento, e ele tem, num determinado momento, quando ele está meditando sobre a árvore Bodhi, né, que é a Bodhigaya, ele então é tentado pelo espírito Mara, pelo demônio Mara, que fala que ele não tem o direito de estar ali estático, parado, né, que é aquele conceito do ponto central, do ponto que não se move. E então Buda conclama o testemunho da Terra. Ela conta esse mito de uma maneira muito interessante. Vamos ouvir esse mito na voz da própria Lúcia Helena, que eu acho que vai ficar mais interessante. Ele vai falar da vida de Buda de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém falar, e eu acho muito bonito. Ele fala de Buda, conta a história toda para mostrar que Buda e outros heróis históricos encarnaram perfeitamente o monomito. E ele até me convenceu disso, nunca tinha parado para pensar nisso. Ou seja, aquele processo de sair do cotidiano lá em Kapilavastu, enfrentar as suas provas, sofrer, chegar à iluminação e depois voltar para a humanidade para compartilhar aquilo que ele tinha descoberto. Aí ele sai comparando isso com tudo quanto é gente, em tudo quanto é lugar. O retorno de Moisés com as tábuas da lei, Prometeu que retorna com fogo, Enéas que volta com os lares e penates para fundar a precursora de Roma. Ou seja, todo mundo que foi precursor de alguma coisa na história fez isso. Saiu do seu cotidiano, lutou adoidado, a gente achou que ele fosse perder, mas venceu, foi vitorioso e volta para trazer esse aporte que permite que toda a humanidade pule uma etapa para cima, graças à vitória dele. Então a criação de Roma foi um pulo civilizatório. Cada um desses heróis permitiu um pulo civilizatório para a humanidade, porque ele voltou para compartilhar os frutos da sua vitória sobre si mesmo. Então ele vai mostrar, eu achei muito bonito isso, quando o Buda chega à sua iluminação, que ele se coloca no local que ele chama de ponto imóvel. Alguém conhece a história da vida de Buda? Quando ele chega à iluminação, ele está ali, ele se senta sob a árvore Bodhigaya e começa a meditar. E vem o demônio Mara, jogando todo tipo de tentações em cima dele, ele não está nem aí. Um exército marchando contra ele, quando soltam as flechas, viram pétalas de flores caindo em cima dele. E ele ali, ele não acredita mais nas aparências. Aí chega um determinado momento que o demônio Mara questiona o direito dele estar ali, sentado sobre o ponto imóvel, o centro do universo. Aí ele faz um mudra com a mão e toca a terra. Ele invoca a terra como testemunha de que ele tem direito de estar ali. E a terra depõe a favor dele. Ele tem direito de estar no ponto imóvel, no centro. E a terra depõe a favor dele e ele derrota o demônio Mara. E chega à iluminação. E volta e fica um tempão fazendo pregações pelo mundo. Essa ideia que ele coloca do ponto imóvel, gente,
é um dos mitos mais antigos da humanidade, é o simbolismo do centro. Centro é aquele ponto sagrado em torno do qual toda a nossa vida deveria se organizar. É a magia da circunferência de que falava o hermetismo. A forma mais perfeita do universo é a circunferência, porque tem um centro oculto, que é a tua essência, o teu eu divino, que todos os pontos da tua vida teriam que estar equidistantes dele. Então, um ser que tem a consciência assim, esférica, todos os pontos igualmente atendidos pelo centro, é um sábio. É à toa que Platão dizia que a forma mais evoluída era a forma esférica. Tudo igualmente atendido pelo centro. Vocês percebem que quando se funda uma cidade, a primeira coisa que faz, botar lá um crucifixo, reza a missa e a cidade cresce em torno daquele centro sagrado. A sacralização do espaço. Intuitivamente a gente sabe que no centro do universo, no centro do homem, existe uma essência divina que justifica tudo. E a gente precisa achar esse centro. A tradição hermética dizia que a gente vai girando, fazendo uma espiral, passando pelos pontos de experiência e afunilando até tomar esse centro. E isso é o processo de evolução. É como se fosse a árvore de Natal. Lá em cima coloca a estrelinha de 5 pontos. A vitória do quinto elemento sobre os 4, que a tradição chama de quaternário ou personalidade. A vitória do imortal sobre o mortal. Então é interessante essa ideia, tomar o centro. Buda se senta no centro, o ponto imóvel do universo, o centro dele mesmo. E clama à Terra para testemunhar o seu favor, ou seja, a Terra mostra que toda a trajetória dele foi para conquistar esse centro e agora ele é digno. Ele é dono de si próprio e todos os fatores da sua vida giram à sua volta. Eu esses dias estava assistindo, todo mundo assiste, não digam que não assiste, porque eu sei que vocês assistem escondidinhos, que são aquelas milhares de conferências do TED. Vocês não assistem? Eu assisto de vez em quando uma ou outra. Eu estava vendo uma conferência de um empresário brasileiro chamado Ricardo Sendler, que eu não sei se alguém já assistiu, é bem interessante. Ele tem todo um projeto revolucionário de educação, uma escola chamada Lumiar. Ele diz o seguinte, olha, eu boto o menino, ao invés de estudar matemática, eu boto o menino para montar uma bicicleta. Eu quero ver fazer uma roda de bicicleta sem saber quanto é pi. Ele descobre quanto é pi porque ele quer fazer a bicicleta. Eu achei isso ótima a ideia. Ele realmente faz isso, esse método dentro do seu sistema bastante revolucionário educacional. Eu fiquei pensando, bom, para construir uma roda de bicicleta, ele não só vai descobrir quanto é pi na matemática, mas ele vai descobrir o valor do centro na filosofia também. Dá para tirar outras conclusões disso. Porque ele vai descobrir que sem centro não tem roda. E que é desse eixo central que tudo emana. Então, ao invés de fazer uma reflexão só matemática, dá para você fazer uma reflexão filosófica também. E fazendo bicicleta também você ensina filosofia. Só puxar um pouquinho o raciocínio para o simbólico. Você também ensina filosofia. Porque está em tudo. E eu não entendo como é que as pessoas dizem que a filosofia não é prática. Ela está em tudo. Ela está no porquê de todas as coisas. Se você encontrar a filosofia, é só você buscar o porquê de qualquer fato da sua vida. Você vai perceber para que serve a filosofia. Bom, amigos, nós vimos aí na voz da Lúcia Helena uma história bem interessante sobre Buda e ela falando sobre a questão do centro imóvel, do centro do universo. E eu queria ler para vocês aqui, eu vou pedir a ajuda de uma outra moça da voz bonita, de novo a Adriana, para ler esse trecho do livro Deus e o Universo, né, um trecho do Ubaldi falando sobre o centro. Eu acho que vale a pena e vocês vão ver que texto coincidente, tá ok? Do livro Deus e o Universo, de Pietro Baldi, capítulo 6. O desmoronamento do sistema com a queda dos anjos se nos apresenta como um processo pelo qual as criaturas são projetadas do centro à periferia, distanciando-se de Deus. Viver na periferia do sistema quer dizer perda e inversão das próprias e melhores qualidades. Em tudo isto, domina uma lógica tão sólida
que parece mecânica. Se o sistema representa liberdade no centro, mais determinístico se torna quando caminhamos para a periferia. Se no centro está a vida, na periferia encontramos a morte. Se no centro está a verdade, na periferia há erro e mentira. Se no centro há paz, na periferia há guerra. Estas afirmações se evidenciam na realidade de nosso mundo. Efetivamente, quanto mais periférico for o ser, isto é, mais involuído e primitivo, tanto mais precária lhe será a existência. A vida supre essa precariedade com maior fecundidade, que redunda em mais rápido ritmo vida-morte individual, isto é, em um fracionamento mais acentuado da única vida eterna. A existência torna-se então menos segura e garantida, com o ser mais sujeito à dor da morte. Mas tal é o seu reino, a única via de evasão é retroceder para o centro, caminho evolutivo ao longo do qual a natureza corrompida reconstrói as suas qualidades originárias. E quanto mais o indivíduo evolve, quanto mais se alça aos planos superiores da vida, tanto mais esta tende a ser longa e segura, menos sujeita à dor e ao despedaçamento pela morte. Sensacional, não é, pessoal? Demais. Lindo. Isso. Muito bom. Ô, Guilherme, vamos mandar um livro do Pietro Baldi para Lucielena. Eu acho que ela vai gostar, hein? A Lucielena, ela não só já recebeu a coleção completa. Muito bom. Como nós vamos pedir, se ela quiser e tudo, que ela coloque pra gente um depoimento aqui depois. Nós vamos mandar esse podcast para ela assim que ficar pronto e vamos pedir para ela nos mandar um áudio para a gente colocar nos e-mails e recados. Fica aí, viu? Ô Lucielena, fica aí o nosso convite especial para você que tem nos instruído tanto, que você grave conosco aqui uns podcasts, que a gente possa aproximar o Portal Pensar da Nova Acrópole para a gente beber um pouquinho dessa fonte e brilhar um pouquinho junto com a luz de vocês que é tão intensa, viu? Eu só queria trazer um adendo aqui para vocês da Nova Acrópole. O ano passado, quando eu fiz o curso, eu dei para o meu professor a grande síntese de presente. Aí ele leu e ele ficou alucinado. Aí ele até me disse, eu disse assim para ele, depois que tu lê todo, tu vai gravar um áudio para nós. Aí como eu terminei o curso, perdi o contato, agora vou retornar. Mas ele me mandou um WhatsApp dizendo assim, tô preparado para te dar o teu áudio que tu quer pro teu grupo aí. Amei a grande síntese e estou procurando os outros livros de Ubaldi para ler. Muito bom. Tem que traduzir pro pessoal aí, tá? Do planeta Terra aí, o alucinado em Porto Alegre, não significa que o cara leu e foi internado no manicômio, não, tá? É que ele gostou muito. Sim. Não, eu vou inclusive levar o Paulo Alencastro lá para ter aula com ele sobre a grande síntese, Tom. Ô, gente, é isso aí, ó. No primeiro episódio tem muito mais coisa, viu? Ela fala da questão da Branca de Neve, né? Do beijo do príncipe que desperta a Branca de Neve, que é muito interessante. Que é só para tocar nesse ponto pra gente passar adiante, a Branca de Neve, ou a donzela, né, que tá adormecida, ela é o espírito aguardando sair da matéria, né? Ou seja, o espírito que adormeceu, que caiu no mundo das ilusões e que está dormitando, que está com os véus encobrindo a sua visão. Então o herói ele vai se lançar. O herói é o espírito que está buscando, né? Então é aquela fase ativa do espírito. E ele está surgindo da matéria, buscando a sua espiritualidade, que vai ser desperta, incólume, né? Por isso que é Branca de Neve, alva, ou seja, pura. Então esse espírito ele vai ser desperto
né, pelo toque da matéria, digamos assim, e ele vai renascendo da matéria com o desgaste que a própria matéria impõe, o espírito vai renascendo na sua pureza. Então é muito interessante ver como que isso é coincidente com a cosmogonia de Ubaldi, e eu estou muito animado aí para ver o que nós vamos enxergar nos próximos episódios, e eu acredito que o de número 2 está com a Elemara, né? Sim, sim. Vai ser o primeiro capítulo, né, do livro, né, Elemara? O episódio 2 do Nova Acrópole, ele vai falar sobre o capítulo número 1. Esse episódio que eu falei, que é o episódio 1, ele está falando sobre o prólogo, apresentando o autor, e aí nós vamos ver agora com a Elemara aí algumas ideias que estão no primeiro episódio, no segundo episódio lá do Nova Acrópole, falando do capítulo 1 do livro Herói de Mil Faces. O que eu queria colocar assim, ó, que o Campbell fala do mito da princesa. O que é o mito da princesa? Que ela era uma princesa belíssima, que ela vai passear num bosque e ela tem uma bolinha que ela tá sempre brincando, que era o brinquedo favorito dela. Aí um dia essa bola no bosque cai no lago de profundezas imensas. E ela começa a chorar muito, aí vem o sapo e pergunta para ela, digo, eu posso conseguir essa bola para ti de volta, desde que tu me leve para tua casa, tipo, faça do sapo um marido, né? Ponha para comer na tua mesa, tal. E a princesa diz, tá, eu quero. E aí o sapo busca a bola e ela pega e vai embora. E esquece do sapo e o sapo atrás dela. Qual é o link que a gente faz com o Ubaldi, que o Felipe até comentou hoje, que seria a queda original? O lago de profundezas terríveis, que ela não teria condições de pegar. Aí veio o sapo, que seria o arauto, que seria o arquétipo que empurra o herói, quem dá o conhecimento ao herói de como que pode buscar aquilo. E aí ela pega a bolinha e vai embora, e o sapo atrás dela. Então a gente pode fazer esse link da primeira queda de Ubaldi, que o Ubaldi fala. Muito interessante. E aí depois de várias situações a gente questiona o seguinte, ó. Dos erros que a gente faz, né? Que são lá na frente, tu sofre aqui, mas são positivos. Lá na frente, se eu não tivesse errado lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Então os erros e as dores que tu sofre. E aí se pergunta, se ela tivesse aceitado a proposta do sapo, como é que seria a vida da princesa? Ou se o sapo não tivesse aparecido? Então são várias situações que se tem dos nossos erros e acertos, no caso. E aí vem a queda, né? A queda. Se a gente tivesse aceitado ficar no sistema, ou como optamos de vir para o antissistema, como é que seria tudo o que a gente vai fazer nessa vida? Aí eu passo para você essa bola, porque a queda de Ubaldi eu não tenho essa profundidade de conhecer. Elemara, mas isso mostra e inclusive nos dá uma orientação sobre o porquê desse paradoxo de que quanto mais ignorante nós somos, menos instrução nós temos, né? Ou seja, a gente tá quando a gente mais precisa de Deus, mais aparentemente ausente ele é da nossa consciência. Então isso mostra o porquê da justiça disso, né? Porque, ou seja, é com muita luta é que a gente vai então reestabelecendo a harmonia das coisas. E aí num determinado momento Deus soa para nós como a saudade do filho pródigo. E aí nós buscamos ele novamente, ativamente, e então o processo se acelera tremendamente, né? O Freud fala que os erros são resultados de desejos e conflitos reprimidos, necessários para o nosso crescimento. Então assim, ó, a bola caindo no lago pode ter sido um erro, mas também pode ter sido um acerto. Porque se ela não tivesse esse erro, ela não teria acertado lá na frente de dizer pro sapo que ela não queria ele como parceiro dela. É aquela história, né, mestre? Como é que eu faço boas escolhas? Como é que eu vou ser feliz? Fazendo boas escolhas. E como é que eu faço boas escolhas? Fazendo escolhas ruins. Então, de qualquer maneira, o mal vai se extinguindo a si mesmo, né? Através do princípio da dor que leva ao aprendizado. Exatamente. Sim. Mas é importante também a gente frisar aqui que pela obra de Pietro Baldi, esse erro não precisava
ser cometido, vamos dizer assim, esse erro inicial da queda, né? Mas já que foi, aí sim é isso tudo aí que vocês estão comentando, né? Mas não teria essa necessidade. Eu questiono isso. Será que não seria necessário mesmo esse erro? Será que não seria? Porque esse erro aí, nesse início, pode ser o nosso acerto aqui. Isso que o Baldi ele fala muito sobre isso, sabe, Elemar? E ele fala o seguinte, que há a possibilidade da livre adesão à lei divina, né, no processo de criação original, aqueles que escolheram seguir, né, de uma maneira livre e espontânea, e aqueles que optaram por experimentar. Então, a princípio que era uma experiência, foi se tornando progressivamente o processo de revolta e de luta, que aí é material para um outro episódio. Mas, inclusive, essa gradação no processo de luta, ele também tem muitos mitos que contam essa história, né? Mas eu só lembrei aqui, só para comentar com vocês, eu lembrei da história de uma outra princesa com uma bola também, só que era uma ervilha. Vocês conhecem essa história? Não. É o príncipe que queria casar com uma princesa, mas tinha que ser uma princesa verdadeira. Então ele viajou pelo mundo afora para encontrar essa princesa. E ele viu muitas princesas, mas resumindo bem a história, é uma história de Hans Christian Andersen. Ele fala que o príncipe então colocou secretamente embaixo do colchão da princesa uma ervilha. E então a princesa ela ficou naquela situação, né, sentindo que tinha alguma coisa que estava estranha e tudo, né? Então ele fala que eu não disse uma palavra, foi ao quarto, desmanchou a cama toda e pôs uma pequena ervilha no colchão. Depois empilhou mais 20 colchões e 20 cobertores por cima. A princesa iria dormir nessa cama. Quando de manhã eles perguntaram para ela se ela tinha dormido bem, ela falou, pessimamente, eu não preguei o olho toda a noite, só Deus sabe o que havia na cama, mas senti uma coisa dura que me encheu de nódoas negras, foi horrível. Então eles ficaram com a certeza de ter encontrado uma princesa verdadeira por causa da sensibilidade dela, entenderam? Então olha que interessante, a princesa nesse caso representa o espírito que está desperto, que pressente as coisas que estão fora do lugar, né? Ou seja, até nos detalhes, nada pode ficar fora da lei, ou seja, tudo tem que estar sendo percebido. E de uma certa maneira também a ervilha representa aquele sentimento de incompletude que está no ser, né? Ou seja, uma sementinha, como se fosse aquele desejo que está sempre, o ser humano sempre em busca de algo, né? O Baldi chama isso de, como é que é, Tom, o nome mesmo que ele dá da insaciabilidade do desejo, né? A insaciabilidade do homem, ela também tem uma razão. E é interessante a gente perceber isso, está presente em muitos mitos. Por que o homem é insaciável? Está sempre aparentemente à busca de algo. Esse efeito também tem uma causa, e é exatamente do abandono que o homem fez da sua natureza primeira, né? Guilherme, toda criatura chega um momento em que ela vai sentir isso aí mais intensamente, e aí ela vai buscar diversos caminhos, né, dentro dessa busca, né? É uma coisa que desperta, e a pessoa, às vezes ela encontra até aparentemente, né, para ela um caminho, depois ela às vezes tem uma decepção, mas aquela sede vai permanecer, isso vem de algum lugar, esse desejo, e é natural que a gente vá buscando um novo modo de despertar, e as coisas vão naturalmente se encaminhando, né? Isso é da natureza do homem ser assim, né, cara? E Tom, isso que você comentou é interessante, porque é o resumo desse capítulo 1 do livro, né? Que é a partida do herói, né? Ele sente o chamado e ele parte, né? Para essas provas, para essa vivência, né? De façanhas heróicas que vão fazer com que ele cresça, né? Uma outra coisa que eu queria falar aqui, gente, é o seguinte, voltando a essa coisa dessa fábula da princesa, o sapo, segundo a filosofia, seria o campo, ele seria o arauto, né? O que é o arauto? É o arquétipo, aquele que empurra o herói pra frente, tá? Que traz uma notícia, ou pode ser um acontecimento.
para o balde, linkando com o balde, poderia ser aquela caminhada que ele fez pelo vale que ele ouviu a primeira vez a sua voz. Então a sua voz poderia ser o sapo, comparando, nesse caso, para o balde. O que vocês acham disso? Pode fazer esse link ou não? Acho que pode, né, Guilherme? Acho que é isso mesmo. Para mim, sem dúvida, o arauto ele cumpre o papel daquele que vai entregar poderes mágicos para o herói, né? Então pode ser no aspecto do conhecimento, né, do despertamento das suas capacidades íntimas, da sua unigenicidade. Então é a descoberta, né, e não é por acaso o balde ele tem, digamos assim, né, é dado a ele o nome de Arauto da Nova Civilização do Espírito, ou da Nova Civilização do Terceiro Milênio, né, como uma homenagem no sentido de que ele é aquele que também nos vai dar poderes sobrenaturais, poderes mágicos, né, que através do conhecimento a gente tem acesso a esses poderes, que é da descoberta da nossa própria identidade, que está perdida aí. Pois é, Gui, mas eu hoje estudando sobre essa situação do arauto e fazendo um link com o balde, eu não me lembro agora se é nas Grandes Mensagens ou se é na história de um homem, que quando o balde recebe a primeira mensagem dele, que ele estava caminhando por uma estrada em Gúbio e que ele sentiu uma presença. Tá? Foi um acontecimento que aconteceu. E que houve com ele. Francisco de Assis e Jesus são arautos, né? Isso. Sim, seriam os arautos dele. Então foi um acontecimento, não que necessariamente fosse um personagem, não que fosse necessariamente a sua voz, mas o acontecimento que deu com ele naquela estrada, caminhando em Gúbio sozinho, numa noite fria. Não foi isso, assim sem que dúvida, aconteceu? É isso mesmo, pode ser isso mesmo. Eu acho que, exatamente, eu acho muito bom mesmo que a gente veja esses acontecimentos como símbolos dentro da história de um herói que é o balde também. É muito interessante. Não, aqui, ó, inclusive ele tem assim o livro A História de um Homem, que é exatamente a história do herói. Se vocês forem pensar, o livro A História de um Homem, ele é o próprio herói, né, também. Então, e todos nós somos, né? E se a gente pensar, um arauto pode ser também, como a Elemara falou, um acontecimento, pode ser uma sincronicidade, né? Pode ser um talismã, alguma coisa que seja simbólica, que traga para nós um poder interno, né? Um fortalecimento interior ou uma noção de caminho. Então é muito interessante que os arautos são vários, de vários tipos, e estão presentes na estrada de todos nós. Vamos lá para o capítulo 3, mas eu acho que agora, pessoal, infelizmente, nós estamos aí chegando já no termo do nosso podcast. Eu acho que a gente vai ter que... E aí nós vamos até... Quero ouvir vocês mais, que eu falei demais nesse episódio para variar, né? Mas quero ouvir vocês mais aí pra gente falar um pouquinho do capítulo 3 e 4. Do capítulo 2 e 3, né? Que são os episódios 3 e 4 lá do Nova Acrópole. Mas eu queria só contar para vocês também rapidamente aqui a história do rei Minos, que também está presente lá no episódio 1, que ele fala que ele ganhou um touro branco de Poseidon e que esse touro deveria ser sacrificado. Essa história também é muito legal, e o touro é mais uma vez o lado animal que vai ser sacrificado nas águas, porque as águas são um símbolo do nosso aspecto material, né? Ou seja, a matéria vai se esgotando conforme o balde explica, e retornando de novo a energia para depois retornar ao espírito. Então nessa história do rei Minos aí que está presente lá, a gente vai ver isso também. Pessoal, comentários finais. Diga, Elemara. Um pouquinho, Gui, não, antes de encerrar aí, eu quero falar também desse mito do ventre da baleia, que é um mito belíssimo, que tem tudo a ver com o balde, com a queda de um balde. Verdade, conta aí um pouquinho. Você quer que a gente coloque o áudio dela contando desse mito? Vamos ouvir na voz da própria Lúcia Helena? Isso. E é maravilhoso esse mito aí. Beleza, então coloca aí, Neto. Hoje ele vai falar um pouco da mitologia do útero da baleia, por exemplo, do estômago da baleia, do útero da mãe,
daquele que é devorado, daquele que não consegue nascer. Ou seja, essa ideia da barriga da baleia é como se fosse verdadeiramente um útero, por onde você passa e renasce. Crescer é renascer num outro patamar de consciência, num outro degrau. Aqui o nosso dragão chinês, que representa o impulso do espírito, trazendo à tona uma nova luz, que é uma bola de fogo, né, que representa a luz, representa o sol. Ou seja, o espírito está tramando, a tua essência está tramando para te fazer crescer. Ela está tentando aproveitar uma oportunidade que você dê para, forçar para aflorar alguma coisa. A gente pensa que a gente está correndo atrás da nossa essência e ela é que está correndo atrás de nós. Você bobeou, ela vai forçar a barra para trazer mais alguma coisa à tona. Porque ela tem que se manifestar no mundo. Você veio aqui para isso, para manifestar a tua essência no mundo. Então a primeira oportunidade que você der, ela vai forçar a barra para trazer mais alguma coisa à tona. Imaginem vocês que você está em cima de um lago congelado. E existe um mergulhador lá embaixo querendo vir à tona. E você está por cima, olha, se você é alguém que está querendo crescer e ama o mistério, quando você vê ele tentando aflorar, você cava de cima e ajuda. Mas se você morre de medo de crescer, quando você vê o mergulhador tentando aflorar, você empurra o gelo, né? Pisa bem em cima, ninguém viu, e vai embora. Vai que aflora alguma coisa. Isso arrebenta todo o meu status quo, todo o meu conforto. Então eu faço de conta que não vi, que existe alguma coisa dentro de mim querendo nascer. Vai mudar demais, eu não quero mudar, dá muito trabalho. Ele fala um pouco sobre o ventre da baleia, que representa o útero, o renascimento, e que é representado de diferentes formas. Ou seja, a barriga do lobo na Chapeuzinho Vermelho é uma forma de ventre da baleia. E o fato dela sair dali, sair vitoriosa, é como se fosse um renascimento, é um símbolo de renascimento. Deuses e Cronos, vocês sabem que todos os deuses foram engolidos pelo seu pai, quase todos, né? Só Zeus que sobreviveu. É como se eles saíssem da barriga do pai, renascidos, revivificados. É um renascimento. Esse símbolo de ser devorado é semelhante ao símbolo da caverna. Entrar na caverna e sair maior. Ou seja, como se voltasse ao útero e nascesse de novo. Em verdade vos digo que ninguém entrará nos reinos dos céus se não nascer de novo. É o símbolo do renascimento. A passagem pelo portal do útero é a autoaniquilação. Ele diz que a porta de um templo, por exemplo, um templo medieval, aqueles góticos com aquelas gárgulas, aqueles monstros, representa essa passagem pelos dentes da baleia, passagem por provas que te permitem entrar num ambiente sagrado. Ninguém entra no sagrado sem passar por provas de purificação. Sempre que você se aproxima de um portal, surge o dragão guardião desse portal. Isso dizia Jung. Ou seja, a entrada no templo simbolicamente representa a passagem por provas que o homem tinha que passar para poder entrar num estágio mais sagrado de consciência. E isso era a arquitetura medieval, buscava preservar essa ideia. O herói que vence o despedaçamento supera o mundo dual e já nada teme, mata o dragão. Símbolo do despedaçamento, por exemplo, é Osíris. Vence o despedaçamento, vence um mundo dual onde tudo é partido, se unifica definitivamente, passa além, perde o apego. Por que o homem vence o despedaçamento? Ele perde o apego por aquelas coisas que podem ser tiradas dele. Então ele está apegado a algo que já não tem pedaços, entende? Eu estou apegado a esse corpo, isso necessariamente vai ser tirado de mim. Eu estou apegado a um carro que está parado lá fora, estou apegado a uma reputação, a um status, que são pedaços. A vida vai me despedaçando, vai tirando todas essas coisas. O homem é do tamanho da sua generosidade. Quando perder tudo isso, eu chegarei a algo que não tem pedaços, não tem partes, aquilo que sou eu mesmo em essência. Isso é a vitória sobre o despedaçamento. É a morte do dragão, que é o símbolo de São Jorge, né? São Jorge de Capadócia. O resgate da sua própria alma, a vitória sobre o dragão. Ninguém atinge o grau mais alto da natureza sem cessar de existir no degrau mais baixo. Você morre nesse patamar, renasce no outro. Abandona a sua vida, tua vida se queres viver. Alguém conhece de onde é essa frase? Voz do silêncio, tradição tibetana. É morrendo que se nasce para a vida eterna. São Francisco de Assis. Em verdade vos digo que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Jesus Cristo a Nicodemos. Solve, coagula, alquimia medieval, dissolve nesse plano, coagula no outro. Renasce purificado. Só o renascimento pode vencer a morte. Tantas tradições, falando uma mesma coisa. Eu coloquei por fim essa imagem, que eu acho muito interessante. Simbolicamente representa muito. Como
interessante. De repente a cigarra sai de dentro da cigarra. A casca dela fica para trás e ela começa em outro plano. Como é que a natureza tem estratégias sensacionais de mostrar para a gente que a gente existe além de uma forma. A nossa essência está além de todas as formas. É como se o mito do herói te ensinasse a fazer isso. Deixa uma casca para trás, renasce em outro plano. Agora não apega muito, porque vai um outro patamar onde você vai ter que deixar essa casca também. Era só um veículo. Aquilo que é teu, nada nem ninguém pode tirar de ti. Começa a se aproximar dessa voz interna. Bom, o mito da baleia, como vocês ouviram a Lúcia Helena aí, é a história do ser que emerge, volta para o útero materno. E aí seria uma outra queda. O que é? É voltar para si mesmo, para o teu íntimo, para o teu ser mais primitivo, para renascer um ser melhor, com uma melhor consciência. Então é o arquétipo que empurra o herói, que ele fala das provações, aliados e inimigos do herói. São os testes enfrentados pelo herói, ou seja, tu volta pro teu ser primitivo, tipo, tu volta pro sistema e retorna como um ser melhor, com uma melhor consciência. É o retornar para si mesmo, o teu próprio íntimo, para renascer novamente. Ah, muito legal. É aquela ideia de que a gente está sempre conectado de alguma forma a esse eu central que está presente no sistema, e ele está sempre renovando. É ele que é o responsável pelo processo de aperfeiçoamento, constantemente nos puxando, esse Deus imanente nos puxando sempre pro alto, né? É o teu renascimento, né? É o teu autoconhecimento, é o teu ser mais profundo e que tu traz nas tuas células, o teu todo conhecimento que tu tem com a tua centelha divina. Ou seja, tudo tu sabe, só tem que tu trazer para fora e relembrar esse renascimento. E aquilo que eu te falei, Tom, nós sabemos de tudo, a gente só está apagado, o conhecimento a gente tem, a gente só tem que aflorar de tudo. Nossas memórias do sistema está todo dentro de nós, a gente só tem que saber despertar isso dentro de nós. Mas, gente, eu fiquei emocionada quando eu ouvi essa história, esse arquétipo aí. Gente, é muito, muito legal. Tu retornar ao útero materno, ou seja, tu retornar ao sistema da tua centelha divina ali e renascer, ou seja, foi uma outra queda e aquilo tudo tá dentro de ti. É a questão do autoconhecimento, né, Gui? Bom, amigos, vamos encerrando então o nosso episódio de hoje aqui, porque não vai dar tempo da gente tratar os quatro primeiros episódios lá do Nova Acrópole, então nós vamos fazer uma parte B, para alegria de todos nós, e espero de vocês também, e a gente se encontra em breve. Muito obrigado pela presença de todos, Tom, Luiz, Elemara, muito bom estar com vocês, e vamos continuar aqui o nosso bate-papo, pra gente lançar o segundo episódio aí do Ouvidos ao Mistério, que trata da mitologia, dos mitos e do monomito de Joseph Campbell, o herói de mil faces. A força está chamando você. Deixe ela surgir.